Boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos aqui para mais uma entrevista aqui no nosso canal. Estou feliz pra caramba que hoje a gente tem um convidado aqui especial, cuja agenda é difícil de conseguir, mas por uma sorte do destino eu consegui aí uma brecha na agenda do Eduardo Bolsonaro, que é o nosso convidado de hoje. Nós vamos conversar de N assuntos, coisas da sua própria atuação parlamentar, e vamos falar também de coisas do governo e outros assuntos que estão candentes aí, que vocês certamente estão loucos para saber. Agradeço a presença de todos aqueles que já entraram, já estão participando da live, aqueles que vão assistir futuramente. Peço, obviamente, que se você gostar do vídeo, dê o seu like. Se você não gostar, deixe o seu dislike também. Não tem problema nenhum deixar os seus comentários. Algumas perguntas que eu farei aqui para o Eduardo nessa entrevista foram coletadas no meu Instagram. Eu pedi que as pessoas me passassem algumas perguntas. Obviamente não deu para selecionar todas, mas algumas eu selecionei, algumas perguntas até interessantes que estavam fora do meu ordem de perguntas, e eu resolvi aqui, obviamente, colocar a minha audiência para participar disso aqui. Eu acredito muito nisso, né? Então, deixa eu chamar o Eduardo aqui, que ele já está pronto. Boa noite, senhor Eduardo. Por que seu microfone está mudo? Aí, beleza. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Não precisa me chamar de senhor, não. Pode chamar você. Né? Não, o senhor era mais para brincar mesmo. E de fato, o meu WhatsApp ele tem um monte de mensagem, né? Às vezes a pessoa fala, não, consegui o WhatsApp dele, vou falar com ele. Não, falar comigo ali, o WhatsApp é cheio. Não chega a ser no nível Jair Bolsonaro. Você lembra de um vídeo de Jair Bolsonaro, ele, na época de campanha, mostrando o WhatsApp dele, um monte de gente falando, e, enfim. Mas tive a felicidade de conversar contigo pelo WhatsApp e foi um prazer aceitar esse convite aqui, Bernardo. Pode ter certeza que para mim é uma satisfação. Fiquei sabendo que sua esposa está feliz pra caramba. Ela adora, cara, porque ela fica cuidando do bebê aqui, ainda sozinha. Aí chega 10 da noite e a gente tá criando o hábito de dormir cedo, né? Porque o bebê acorda às vezes 5, 5 e meia, e aí você acorda junto, né? E aí você vai ver, já raiou o sol, já começou o dia, vambora. Mas ela às vezes ela chega aqui, ela fica cronometrando aqui. Daqui a pouco ela aparece aqui, se ela aparecer, eu vou virar a câmera para mostrar ela, para constranger ela a dar um sorriso aqui, porque senão ela vai isso. em cima de mim. Aí o pessoal vai pedir para você ficar mais um pouquinho aqui e a gente fica. Ela não vai querer constranger os eleitores e a audiência, né? Só por trás das câmeras é que eu sinto sarrafo. Olha, então vamos começar o seguinte, eu tenho bastante coisa para a gente conversar, dúvidas que são minhas, dúvidas que são da audiência, são perguntas que pairam no ar, às vezes falta esclarecimento, então assim, eu quero que seja mesmo um bate-papo que a gente tem, para trocar as bolas e esclarecer um negócio assim, preto no branco, como vocês gostam de fazer entre os Bolsonaros, né? A primeira coisa é o seguinte, bom, você está aqui com um dos investigados, né, pelo inquérito ilegal do Supremo Tribunal Federal, que é o inquérito das fake news, que vieram aqui na minha casa, toda aquela história que você já sabe, né? Mais do que legal, em maio agora... Oi? Mais do que ilegal, inconstitucional. Ilegal, inconstitucional, imoral, todos os is, né, possíveis, né? E obviamente esse inquérito depois redundou na prisão do seu colega, né, de partido, de bancada, de trabalho, o Daniel Silveira, que foi depois referendada pelo Pleno do Supremo, depois referendada pela própria Câmara, né, que manteve a prisão dele, e depois o Alexandre de Moraes colocou em prisão domiciliar, mas continua de algum modo preso, porque ele tá impedido, né, de ir e vir com tornozeleira, né? Ou seja, obviamente isso foi um trauma para todos nós, e a pergunta que eu tenho a fazer, a primeira delas é a seguinte: isso, de algum modo, esses inquéritos, essa pressão do Supremo sobre os parlamentares, os conservadores, isso de algum modo tem afetado a maneira com que você se comunica, no sentido que você está medindo as palavras, pensando um pouco mais, está sentindo um pouco com a corda no pescoço, com uma espécie de uma vara que está sempre em cima da mesa, ponto para dar uma porrada em você? Não, Vera, eu sempre procurei, assim, sempre não, vai, depois que meu pai foi eleito presidente, obviamente eu procuro medir um pouco mais as minhas palavras para não gerar problema e crise para o lado dele, né? Por mais que a gente saiba que existe essa falácia de querer dizer que o que eu falo é o que o presidente gostaria de falar, mas não pode falar devido à sua posição de presidente. Isso é uma mentira, tá? Agora, de verdade, eu meço minhas palavras. Depois da prisão do Daniel, olha... Eu não meço minhas palavras com medo de ser preso pelo STF, não. Tá? Até porque eu acho que isso daí jamais se verificaria por N motivos. Agora, esse episódio aí com o Daniel Silveira realmente foi traumático. Né? Não digo para mim, mas digo para
o Brasil enquanto as instituições, né? Porque se o STF foi corporativista o suficiente para fechar a questão em torno dessa prisão do Daniel Silveira, mesmo assim, porque não existe uma ou duas ilegalidades ou inconstitucionalidades. Existe uma dúzia, sabe? Desde o sistema acusatório, ampla defesa, imunidade parlamentar, o princípio, né, que já é o senso comum no meio jurídico de que o réu responde em liberdade, ainda mais se tratando de um crime não violento. Ou seja, qualquer advogado de porta de cadeia, se não fosse Daniel Silveira, se fosse uma pessoa do povo comum sendo presa por xingar qualquer pessoa que seja, esse advogado de porta de cadeia ele conseguiria contra-argumentar de maneira eficiente para soltar o seu cliente. Né? O não aconteceu com o Daniel Silveira não por conta de uma incompetência de seu advogado, até porque é uma pessoa muito competente. Eu pude acompanhar as defesas dele em algumas oportunidades. Mas aconteceu porque o Supremo Tribunal Federal quis dar um recado político. Essa é a verdade. E aqui não precisa ser o Eduardo Bolsonaro falando. Né? Todos os juristas, ou eles reprovaram publicamente a atitude do Supremo Tribunal Federal, ou eles se calaram. Né? Eu, pelo menos, não vi nenhum jurista de peso se posicionando a dar amparo a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que é uma pena, Bernardo, é assim, eu entendo que o Daniel Silveira ele jamais imaginaria eu acho, né? Que eu não cheguei a conversar com ele, mas eu acho que ele nunca imaginou que fosse ser preso. Tanto que quando a Polícia Federal está na casa dele, ele faz mais um vídeo dobrando a aposta, né? Falando sobre o Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas assim, até perdi o fio do raciocínio, né? Ele jamais imaginou que fosse ser preso. Agora, se não tivesse esse episódio, se ele não tivesse feito esse vídeo, muito provavelmente, Bernardo, esse inquérito aí dos atos antidemocráticos e até mesmo por arrasto da fake news, os dois iriam acabar. Eu acredito que eles estavam encaminhando para o fim. Já tem um relatório da Polícia Federal preparado, feito, publicado. Foi prorrogado agora por mais 90 dias, né? Agora eles vão prorrogar isso daí. Acho que agora vai até a eleição, tá? A cada 90 dias, a cada 30 ou 60 dias, eles vão acabar prorrogando isso. Acho que agora vai até a eleição, porque realmente virou uma guerra de narrativas. Ocorreu um acirramento, porque o Jair Bolsonaro, depois de tanto levar porrada, resolveu reagir, e quando eu digo reagir, criticando, e nesse caso diretamente o ministro Barroso, nesse caso de abertura da CPI do Covid. Então, eu acho que a tendência é que esse inquérito aí seja arrastado até a eleição. Eu tenho uma pergunta específica para fazer. Agora, antes de entrar num assunto um pouco mais, vamos dizer, mais quente, mais picante, né? Sobre essa sua reunião hoje com o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, que ocupou o lugar do Mendonça e o anterior do Moro, né? Esse lugar agora que é tão importante. O Anderson Torres, você teve numa reunião com ele hoje. Eu queria saber, primeiro, você pode dar os detalhes dessa reunião do que foi tratado, né? Eu vi que você postou uma coisa na rede social, mas está bem vago, né? Disso e daquilo. E se de algum modo foi abordada essa questão do que fazer com essas forças policiais que estão, assim, envergonhando a população e as próprias forças de segurança, PM, Polícia Civil, Guarda Municipal, etc., que a gente está cansando já de ver essas vergonhas que têm sido feitas. Esse tipo de conversa vocês tiveram, porque assim, o cara é da PF, né? Ele foi delegado, se não me falha a memória, né? Ou seja, ele é, né? Então ele conhece as forças policiais e, vamos dizer, tem o seu lugar de fala nessa questão, né? Para começar, Bernardo, deixa eu falar um pouquinho da história da vida pregressa do delegado federal Anderson Torres. Da capivara dele aí. Ele está há 20 anos, só 20 anos na Polícia Federal, né? Então provavelmente tem mais Polícia Federal nas costas do que muita gente de idade que está nos assistindo nesse momento. Tem experiência em fronteira, e mais do que isso também, ele trabalhou no gabinete do deputado federal, também delegado federal, aquela época deputado federal, né? Francisquini. Então, além dele ter o gabarito de ser, né, concursado da Polícia Federal, o delegado de Polícia Federal é aí dos concursos mais disputados do Brasil. É exigência você ser formado em Direito para você participar desse concurso. Depois tem uma academia de polícia. Normalmente você inicia sua carreira ou na região amazônica ou numa região de fronteira, onde você adquire uma vivência sensacional. E depois ele ainda conseguiu, durante um período, alguns poucos anos, trabalhar com o delegado Francisquini, que era deputado federal. E por que eu vejo isso como positivo?
porque ele não é aquela pessoa que vai chegar inocente, sem saber como é o jogo político, né? Em que pese o foco dele ser a questão jurídica e a questão da segurança pública, que é a pasta que ele está comandando agora, certamente ele lidar com outros fatores. Era tradição o ministro da Justiça fazer o meio de campo entre o presidente e os ministros do STF. Né? José Eduardo Cardoso, em que pese ser do PT, era até elogiado nesse ponto por conseguir fazer esse meio de campo. E às vezes parece que tem alguns atritos entre as instituições. Não estou falando que ele vai ser o salvador ou que ele veio com essa missão, não. A missão dele é a segurança pública mesmo. E uma das coisas que eu mais gostei na conversa com ele, e eu pude exteriorizar através do post hoje, é que ele disse que a questão prisional ela é central na segurança pública. Né? Não adianta só você ter uma lei rigorosa e afastar o criminoso do convívio social. Se ele for para a prisão e ali existir uma máquina, né, um domínio do crime organizado, ele pode retornar pior, ele pode entrar ali como uma pessoa sem tanta experiência em facções criminosas e já ser arregimentado para alguma facção criminosa. Enfim, eu gostei muito desse bate-papo com ele. Ele se mostrou disponível para regulamentar a recém-criada Polícia Penal, uma proposta de emenda à Constituição que existia desde 2003 no Congresso Nacional, e no primeiro ano de governo Jair Bolsonaro ela foi aprovada com apoio do governo, o que demonstra o compromisso do governo não só com os agentes prisionais, mas também com a segurança pública. E não tenha dúvida, o ministro André Mendonça, o perfil dele era jurista. E não à toa, né, o ministério chama-se Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, o ministro André Mendonça, ele veio da AGU, ele era um jurista. O delegado Anderson Torres, ele é mais para a área de segurança. Então, eu acho que vem ali uma pessoa muito mais identificada com a polícia, e ele está cheio de gás, é um perfil operacional, e olha, pode escrever aí. Tem tudo para dar muito certo a sua atuação e deixar registrado o seu nome como uma pessoa da segurança pública no governo Bolsonaro. Existe, assim, alguma espécie de plano para resolver esse problema do que as polícias têm feito com a população? Você sabe se ele está trabalhando nisso? Olha, Bernardo, com certeza o perfil dele é muito mais de se expor. Né? Vocês vão lembrar aqui, você lembra daquela reunião que o ministro Celso de Mello resolveu vazar com intenções políticas, aquela reunião secreta ministerial, né? Que o Moro foi o primeiro a sair, relembrando até uma cena bíblica. Uma das reclamações do presidente era o quê? Era que os ministros deveriam se expor, porque tudo é o presidente Jair Bolsonaro. Se for algum desgaste, alguém que tenha que fazer uma justificativa, ir à imprensa e falar, etc., é o Jair Bolsonaro que queria, então todas as pancadas eram direcionadas a ele. Eu acredito que o novo ministro da Justiça, o delegado Anderson Torres, que ele vá se expor, né? E ele é totalmente contrário a esse uso político das polícias, pode ter certeza. Então, o que vai vir por aí, Bernardo, eu não posso te assegurar, porque eu não falo em nome do ministro, mas certamente uma ação enérgica, ou instrumentos que estejam à sua mão, certamente ele vai fazer uso. E destaca-se, né? Quem está fazendo essas prisões arbitrárias, coibindo o direito de ir e vir, mesmo a gente vivendo tempos de paz, né? Estamos fora do estado de sítio, quem está fazendo isso são as guardas municipais, a mando de determinados prefeitos, e, por vezes, a polícia civil ou a militar, a mando dos governadores. Eu sei que o policial ele se encontra numa situação muito delicada ao receber uma ordem dessa, mas, fazendo aqui as palavras do meu colega, capitão da PM Derrite, que é deputado federal, a maior punição para um policial vocacionado é algemar um inocente. Então, na minha opinião, são ordens absurdas, né? E nenhum policial ele fica orgulhoso quando ele chega na delegacia, aqui, ó, prendi um surfista, aqui, ó, prendi um cara que estava trabalhando. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E a população cada vez mais tem dado o seu recado também, né? O povo tá de saco cheio, né? E bem relacionado a isso, teve duas falas do seu pai que assim, me chamaram a atenção. Uma aconteceu há 2 dias atrás, no dia 12, que ele disse o seguinte, ele falou, inclusive falou no Twitter dele, falou: se a facada tivesse sido fatal, hoje você teria como presidente Haddad ou Ciro. Sua liberdade certamente não mais existiria. Hoje você está tendo uma amostra do que é o comunismo e quem são os protótipos de ditadores. Cada vez mais a população está ficando sem emprego, renda e os meios de sobrevivência.
o caos bate na porta dos brasileiros. Aí vem o que eu acho que é o mais significativo, né, que ele disse. Pergunte o que cada um de nós poderá fazer pelo Brasil e sua liberdade e prepare-se. Que raios é esse prepare-se, Eduardo? Não, sério, Mais uma vez, é Bernardo. legítima pergunta, não é retórica, não. Legítima demais. O que é? Eu tenho que comprar um fuzil, botar um capacete, eu tenho que virar atleta? Você que está dizendo. Não sei, a gente fica, as pessoas elocubram, né? Eu não falo, mais uma vez, eu não falo pelo presidente, tá? Sim. Aqui quem está falando é o Eduardo Bolsonaro. Sim. O prepare-se é o seguinte, para você defender a sua própria liberdade, até onde você estaria disposto né, a fazer isso. O presidente ele tem sido alvo de críticas infundadas. Né? Primeiro, o STF retirou poderes dele no começo da pandemia, para decretar lockdown, para abrir comércio, seja lá o que for. E o que ele fez? Fez um repasse de bilhões de reais para ajudar os estados e municípios na melhoria da infraestrutura hospitalar. É por isso, inclusive, que teve lockdown no começo da pandemia, para diminuir aquela curva de infecção, para ela ficar mais suave, que isso daria tempo para aumentar o TI, comprar respirador, seja lá o que for. Achatar a curva. E o que a gente está vendo é um ano depois de pandemia, esses lockdowns continuando. Né? Não, e nunca aconteceu a curva, né? Achatada. O lockdown sem comprovação científica nenhuma, um ano depois, continua. E o vírus em circulação. Eu falei uma frase que foi propositalmente distorcida por alguns veículos de comunicação, em que eu dizia que o lockdown ele ajudava na proliferação do vírus. E está certo. Né? Eu tenho uma casa aqui de mais de 2 quartos. Agora, quantos brasileiros conseguem viver tendo um espaço para conseguir fazer esse distanciamento social dentro de casa? Praticamente nenhum. Né? Pouquíssimos são os brasileiros que gozam desse privilégio. Então, a realidade da maioria das pessoas é que, se você mandar elas ficar em casa, elas vão ficar confinadas. E com o vírus em circulação, o brasileiro, o pobre, o favelado, o miserável, ele não tem como ficar se testando toda hora. Se ele estiver infectado, ele vai passar para o familiar dele. Foi o exemplo de insucesso que ocorreu na Itália, no começo da pandemia. Só que naquele tempo, na Itália, você não tinha noção muito bem do que estava acontecendo. Agora aqui no Brasil não, a gente já passou um ano de pandemia, poxa, será que ainda assim é recomendável o lockdown? Quais são os infectologistas que dizem que o lockdown tem um certificado, tem uma comprovação científica? Até onde eu sei, nenhum. Né? E tanto batem no Jair Bolsonaro exigindo comprovação científica das coisas, mas para eles próprios decretarem lockdown, isso daí, poxa, parece que deixa de ser requisito. Então é bizarro o que a gente está vivendo. O presidente falou prepare-se, meus caros, prepare-se para tudo. Né? Não tem especificamente, não está falando vamos pegar em armas, nem nada disso. Agora, se estão achando que o presidente da República vai sofrer uma emboscada sem reagir, aí, meus caros, vocês estão redondamente enganados. Né? O presidente não é pessoa que se acovarda, vocês viram na reunião ministerial, vocês viram de novo agora, através de vazamentos da gravação lá do Cajuru, que o presidente é a mesma pessoa na frente e atrás das câmeras, no público e no privado. E às vezes, Bernardo, as críticas elas são fundadas muitas das vezes, e a gente escuta. Agora, tem gente que fica toda hora, presidente, o que você está fazendo? Presidente não faz nada. Poxa, quantas mais reuniões precisam ser vazadas para vocês perceberem que o presidente se estressa, se preocupa com a situação, que tenta solucionar e tenta resolver da melhor maneira, sabe? Ele não quer comprar briga com ninguém. Ele só quer ter normalidade para governar. Agora, o cara vai, decreta uma redução de tarifa de imposto sobre arma. Não pode. Aí ele vai e faz um decreto regulamentando as armas dentro dos limites do Estatuto do Desarmamento. Aí não pode. Poxa, chega uma hora que isso daí vai dar problema, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso está claro que... bom, eu tenho por mim que essa situação não vai parar até que ele saia do governo. Não importa se... muitas pessoas disseram para mim, você não acha que Eu concordo. o Jair Bolsonaro deveria injetar mais dinheiro na mídia, assim eles iriam calar a boca? Eu falei, não vão calar a boca. Eles vão pegar o dinheiro e tirar ele do poder. Eu falei, eles não vão parar. Porque não é uma questão apenas de dinheiro. Existem outros interesses por trás. E mesmo a oposição, etc., não adianta tentar fazer vamos dizer assim, tentar negociar com o inimigo que não é possível, né? Tem que negociar com quem sabe negociar. E eu acho que na esteira disso aí, talvez vá na mesma linha, Eduardo, hoje mesmo de manhã seu pai disse que aguarda uma sinalização do povo,
né, do povo dar uma sinalização. Aí teve uma seguidora minha, Andréa Sampaio, que disse: qual o sinal específico que o presidente quer da população para agir? Olha, Bernardo, isso aí também é uma resposta que Cabe a não ele, tem como né? ser detalhada. Agora, se nós formos olhar todos os momentos históricos em que foi preciso uma atitude mais enérgica de algum chefe de poder, tá? Não só do presidente Sim. da República, ele foi respaldado em passeatas que levaram milhares, tá? Às vezes até milhões às ruas, né? Olha o impeachment. Como é que o impeachment aconteceu? Foi porque os deputados acordaram e quiseram fazer o impeachment? Não. Foi através de muita pressão, né? Foram finais de semana e vários finais de semana com manifestações. Eu O me lembro brasileiro bem. ele não tem por tradição, né, Bernardo, sair às ruas. O brasileiro tem por tradição ir para a praia, poxa. Gosta de ver domingo relaxado o jogo de futebol, ir para sua igreja, enfim, namorar. Então, a política ela acabou entrando na vida do brasileiro de maneira quase que obrigatória, né? De tanto Sim. ver escândalo de corrupção, pagando imposto alto e recebendo em troca pouco ou nenhum serviço público. E então o Brasil atravessa um processo de amadurecimento e eu fico muito feliz quando hoje as pessoas falam, né, Eduardo, é muito mais provável que a população saiba mais nomes de ministros do STF do que titulares da seleção brasileira de futebol. Claro. Isso é um sinal de que o Brasil está mudando. Isso também é um sinal de que o que aconteceu em 2018 não foi uma onda que veio aqui, um tsunami que ocorreu e que passou. Não. Eu acho que a tendência é cada vez mais nós, conservadores, estarmos dentro da política. Mais uma vez, o que o conservador normalmente quer? Ele quer tomar conta da vida dele. Mas como aquela minoria da esquerda não deixa? Aquela minoria da esquerda que é profissional da política. O cara que mama na teta do Estado e vive para tentar cagar regra na tua vida. Como esse cara não para de encher o saco, o que nós estamos fazendo? Nos organizando, entrando na política e cada vez mais, né, participando. Eu acho que em 2022 o movimento vai ser ainda maior do que foi em 2018. Há uma pergunta aqui que eu acho que assim, é uma pergunta que já faz tempo que eu gostaria de fazer para você. Eu gostaria de fazer para o seu pai, mas eu ainda não tive a oportunidade de entrevistá-lo de novo. Em breve eu vou querer. Mas daí para o Jornal Brasil Sem Medo. Que é o seguinte, várias vezes já seu pai, e é natural a gente fazer essa pergunta para você, porque você é filho, você está muito próximo, a gente sabe de quanto vocês participam juntos, né, das coisas, imagino assim, dentro do possível, né? Teve aquela vez quando houve a busca e apreensão da Polícia Federal na casa das pessoas, né, no dia 27, na manhã, no final daquela manhã do dia 27 de maio de 2020, seu pai soltou o famoso acabou porra, né, que porra, aquilo ficou aquele clima assim, né, todo mundo meio que correu pro bunker, né, e depois algumas vezes nesse período ele soltou do tipo, eu até anotei aqui, tá chegando ao fim, eu me lembro que ele falou, tem um mês mais ou menos, para uma seguidora ali no cercadinho, ele falou, fica tranquilo que tá chegando ao fim. Aí ele disse essa questão do prepare-se agora como eu disse lá agora do prepare-se. Do prepare-se, né? Enfim, né? Ou seja, ele tá dando uma série de sinalizações, né, de que alguma coisa vai mudar, a gente não sabe exatamente o que, né? Só que eu tenho a sensação, posso estar errado, mas eu tenho a sensação de que cada vez que é dito uma coisa desse sentido e nada acontece, o inimigo se sente mais valente porque nada está acontecendo. Ou seja, eu vejo meu inimigo ameaçando, não faz nada, eu vou subindo e vou escalando. Que a impressão que eu tenho é que o STF está fazendo isso. Então o Bolsonaro falou, ó, acabou porra, prepare-se, está chegando ao fim, então e nada acontece, eles vão sentindo, entre aspas, cheiro de sangue e vão avançando. Tá certo isso? Você acha que faz algum sentido? Eu acho que, em parte, não, Bernardo, eu acho que são sinalizações do presidente, sim, né, de que a paciência dele tá acabando. Mas só que o que acontece? Tem que ficar claro para todo mundo as injustiças que estão ocorrendo. Né? Ficar claro para todo mundo que o presidente tenta governar e não consegue. Ficar claro para todo mundo que a gente tem uma imprensa militante que faz questão de atacá-lo. Sim. Isso daí exige, né, um determinado período de tempo. Eu sei que a paciência muita gente tem paciência menor do que a do presidente. Pô, ele tem uma paciência, meu rapaz, olha. Mais uma vez, não falo por ele, mas eu entendo que sejam sinalizações de que está se esgotando. Porque, como eu falei, o STF não é de hoje que ocorrem invasões em outros poderes. Né? Eu estou dentro do Congresso Nacional, falando como deputado federal. Poxa, sim. O que foi permitir o aborto
no terceiro mês de gestação. O que foi comparar a homofobia ao racismo? Não, eles não permitiram ainda o aborto até o terceiro mês ainda. Não teve um caso, eu não sei qual ministro agora que me fugiu a cabeça. Mas enfim. Eles estão para decidir, né? Mas enfim, liberaram casos de aborto anencéfalo e tantas outras coisas. Eu vi o amigo escuro do aborto anencéfalo. Mas enfim, tá aí outro exemplo, que não há previsão legal, porque no Código Penal o aborto é crime, e ainda assim eles atropelam. O CNJ criando audiência de custódia em matéria de processual penal, que é competência nossa do Congresso. Então, assim, a própria prisão do Daniel, né, que pese ter sido chancelada pela maioria dos deputados, mas o que ocorreu nos corredores ali da Câmara era que havia gente dizendo que tinha pessoas do judiciário telefonando para deputado pedindo para manter a condenação do Daniel Silveira. Pela primeira vez eles entraram em campo. O seu colega do Luiz Felipe de Orelhas Bragança, na segunda-feira, quando esteve aqui no canal, falou exatamente a mesma coisa. Ele disse, o que eu ouvi lá na Câmara era que tinha ministro do Supremo dando aquela telefonada do tipo, oi... Lembra de mim? Lembra de mim? Como é que é? Oi, sumido, né? Aquela coisa do Neymar, né? Razão da minha libido, né? Mas, enfim, você vai percebendo, Bernardo, que vai estar ocorrendo uma escalada institucional que não é saudável. Né? O ministro do STF ele tem que ser o guardião da Constituição, julgar os casos aos quais ele é provocado. Ele não tem que participar da política, ele não tem que entrar dentro do Congresso Nacional para absolutamente nada. Né? Isso aí é até totalmente antirrepublicano. Então, são os tempos estranhos, na palavra de Marco Aurélio Mello, né? São os tempos estranhos que nós estamos vivendo, infelizmente. Eduardo, você é um cara muito ligado com a questão da política externa brasileira, né? Foi cogitado, inclusive, você ser embaixador, você era muito próximo da família do Trump. E agora, acho que foi ontem ou hoje, o embaixador americano aqui no Brasil, o Todd Chapman, disse que a relação do Brasil com os Estados Unidos, né, pelo menos durante o governo Biden, e a entrada do Brasil na OCDE vai depender de como o Brasil, por assim dizer, se apresentar na próxima Conferência do Clima, agora ali no 22, 23 de abril, na semana que vem, né? E na corrida eleitoral 2020, todo mundo viu, o mundo literalmente viu, né, que o Biden, por assim dizer, ameaçou, por assim dizer, não, eu acho que ameaçou mesmo o Brasil e o governo brasileiro dar sanções econômicas caso o Brasil não melhorasse sua postura ambiental, né? Uma ameaça de interferência. Como é que você enxerga essa posição agressiva do Biden sobre a postura climática brasileira? Ou seja, o que o Brasil pode fazer? Tem que melhorar a atitude ou a mídia tem que ser mais favorável? Bernardo, a gente tem um problema aqui que a gente elegeu um presidente conservador sem ter nenhuma imprensa, grande imprensa que eu digo, né, abertamente conservadora, sem ter um grande jornal, uma universidade, um sindicato, sem ter praticamente nada. Né? A gente tem apenas a população, mas de maneira desorganizada, e um presidente conservador. Sim. Isso daí é algo que é quase que inédito, até onde eu sei é inédito no mundo. Né? E o que ocorreu é que dá para melhorar a nossa comunicação? Dá para melhorar, mas é difícil também você colocar isso adiante, porque a maioria das pessoas que hoje estão comandando os editoriais dentro das redações de jornais, etc., tem já um viés político que é diferente do nosso. Então Sim. Você pode fazer chover ouro que o cara vai reclamar de você. Entendeu? Agora, retornando aqui especificamente para a questão da Amazônia, se o presidente Biden quiser levar a cabo a sua, vamos assim dizer, proposta durante aquele debate eleitoral de conseguir 20 bilhões de dólares para o Brasil cuidar da Amazônia, a gente aceita, tá? Se quiser dar 20 bilhões de dólares, opa! Eu também aceito. Porque o negócio é o seguinte, Bernardo, em 2015, com o Acordo de Paris, o que acontece nessa questão de Acordo de Paris e o que vem de grande pressão em cima do Brasil nessa questão ambiental? É que é o seguinte, o jogo o Brasil preserva a Amazônia ajuda no clima ambiental, tá? E aí eu não estou falando igual Macron sobre oxigênio, porque o oxigênio vem do oceano, mas é o grande termômetro do mundo, tem a sua importância em escala mundial. A gente preserva a Amazônia, tudo bem, a gente não vai entrar lá, a gente não vai plantar soja, a gente não vai produzir gado, até porque a terra é muito ruim para esse tipo de coisa, mas já que nós vamos manter a Amazônia daquela maneira, que nos envie, então, o dinheiro e o subsídio para que a gente possa agir no social e não deixar que seja tão sedutor
a população da Amazônia a fazer um desmatamento ilegal, a fazer uma queimada, a fazer um plantio de maneira ilegal. Na Amazônia tem uma questão social, são cerca de 25 milhões de pessoas que vivem nessa região, que é maior do que a União Europeia. É muito difícil de você controlar. Agora, se essas pessoas não tiverem uma expectativa de futuro, uma expectativa de emprego, fica muito sedutor você fazer uma extração mineral ilegal, um garimpo ilegal, ou você fazer um desmatamento, que inclusive boa parte dessa madeira vai para os nossos críticos europeus. O presidente demonstrou há um tempo atrás uma operação da PF, em que eram feitas remessas de madeira ilegal para a Europa, e através de um certo rastreamento do DNA da madeira, percebeu-se que ela estava sendo extraída da região amazônica. Então é um tema sensível e é um tema muito caro aos democratas, né? O Partido Democrata lá nos Estados Unidos, que pode se resumir como sendo a esquerda norte-americana, e é o partido do presidente Joe Biden. Eles têm que apresentar essa vitória ambiental. Eu acho que dá para você chamar eles para conversar. Com os americanos, o tema ele é muito mais maduro do que com os europeus, né? Um tema ambiental na mão de determinados países europeus, de determinados chefes de Estado da Europa, ele vira bandeira política, né? Com os Estados Unidos, não é tanto assim. A conversa flui de maneira muito melhor. Tanto que os atores, os bastidores dessas relações internacionais, né, de governo a governo, de parte a parte, eles já estão se comunicando. Sim. Eles já estão se falando entre si e de maneira muito positiva. O grande teste será, sim, final de abril, nessa cúpula, e aí a gente vai ver qual vai ser o tom adotado pelo Brasil e qual será o tom adotado pelos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem um bom espaço para percorrer num jogo de ganha-ganha. Na verdade, me entender isso, nessa situação climática, o Brasil tem uma posição muito vantajosa, né? Perto de qualquer outro país do mundo, entendeu? De grande porte, com grande representatividade, expressão global. Agora é o seguinte, continuando falando de política externa, é possível fazer alguma coisa? O que pode ser feito contra a influência do Foro de São Paulo? Uma coalizão... Isso sempre foi o meu sonho, entendeu? Coalizão Brasil, Colômbia, Estados Unidos, entendeu? Bom, Bena, primeiro, essas instabilidades de Chile, Peru e outros países aqui latino-americanos, de maneira oficial ou não, sempre acaba tendo aquela suspeita de ter um dedo, né, de agentes, principalmente cubanos e venezuelanos. Então, por exemplo, quando o Brasil acordou com a Venezuela que os diplomatas de cada país retornariam para o seu país, né, isso infelizmente foi impedido por uma decisão do ministro da STF, Barroso, que disse que na pandemia não seria humanitário fazer essa troca, mas os brasileiros vieram para o Brasil, os venezuelanos só que não voltaram para a Venezuela, sendo que a Venezuela apresenta excelentes números com relação à pandemia, tá? Pode confiar, coleguinha. Mas enfim... a gente confia em comunista. O Brasil que é tão criticado, né? Morre tanta gente, o presidente é isso, é aquilo, e os venezuelanos querem ficar aqui. Essa é uma medida de combate também ao Foro de São Paulo, não deixa de ser. Outra coisa também, impedir a legalização das drogas. A gente sabe que existem vários outros princípios a serem defendidos quando você fala de não legalizar as drogas. Mas um dos efeitos de legalizar as drogas é transformar bandidos das Farc e de outros grupos terroristas que se sustentam através do tráfico de drogas, é transformar esses quadrilheiros em empresários, né? Olha só como é que seria ruim, como é que seria uma injeção financeira no Foro de São Paulo se os traficantes das Farc virassem, né, mega empresários. Então existem várias maneiras de você combater. Agora, uma coisa é certa, esse combate não vai ter um vencedor eterno, né? A esquerda é como uma bactéria, ela sempre está ali. Ela está ali no seu corpo. Ela só está esperando o seu sistema imunológico baixar para vir subir de novo. Então, como diria, eu acho que é uma frase atribuída, eu não sei se é a Theodore Roosevelt ou a Benjamin Franklin, um dos founding fathers dos Estados Unidos, mas o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não adianta se estressar porque esse embate aí vai ser eterno. O próprio Olavo de Carvalho, o professor Olavo, ele diz que o marxismo ele não é nem uma ideologia, ele é um movimento. Ele vai se adaptando.
É uma Ele vai cultura. na tentativa e erro. Errou aqui, opa, muda um pouco o discurso, vem para cá e continua. Então é complicado, mas é o caminho a ser seguido. Um outro seguidor aqui, que até é amigo meu, Eduardo Feynman, mandou um abraço para ele, inclusive. Ele perguntou o seguinte: como exatamente, seu xará, aqui de Londrina. Perguntou, ele é médico, inclusive, como segurar esse complô entre judiciário, parte do legislativo e grande mídia? Essa guerra diária. Desarmando bomba, fazendo conversas de bastidores, assim, buscando apoio. É claro, assim, é como você disse, né, Bernardo? Tem uma parte dessas pessoas, desses atores nesse jogo, que jamais, né, vão ouvir a voz da razão e vir para o nosso lado. Agora, tem outros que dá para você conversar. Tem pessoas que, de fato, são mal informadas. Porque nunca chegou alguém com o nosso jeito de pensar, se aproximou dela e mostrou: olha, tem esses argumentos, olha, tem isso daqui. Então, tem também um caminho a ser percorrido aí. O negócio é que, assim, é cada vez mais difícil, né? Aqui em Brasília não tem, eu não estou falando que tenha ingênuo, não tem político, e não tem nenhum ingênuo aqui nesse jogo. Você chegou aí. Dá para conversar com alguns deputados, dá para esclarecer alguns assuntos e melhorar o relacionamento. O presidente, inclusive, já melhorou bastante com relação a isso. Dá uma maciada, né? Falando nisso, em acordo de conversa, de algum modo o acordo, essa dança, né, de tango que seu pai está fazendo aí com o Centrão, foi uma espécie de uma decepção para você? Uma espécie de, tipo, porra, a realidade se impôs? Bernardo, o Congresso... Porque assim, o seu discurso, etc., de todo mundo conservador, o Centrão, e agora a gente viu que, né? Bernardo, é praticamente também um amadurecimento, tá? Antes de você fazer parte do governo, você vê o cenário de uma maneira. Hoje em dia é outra maneira, né? Óbvio, o presidente ele não se dobra à corrupção, né? O Roberto Jefferson que fala isso, né? Não rouba, não deixa roubar, foi com fuzil, ficou na frente do cofre e não deixa isso daí acontecer. Agora, algum tipo de diálogo tem que ter, porque várias das medidas do governo passam pelo Congresso, né? PEC emergencial, auxílio emergencial, medidas de combate à pandemia, até os próprios decretos de armas, quando o presidente edita, do outro lado tem o Senado, normalmente querendo derrubá-los através de PDLs, que é a sigla para Projeto de Decreto Legislativo. Então, algum diálogo tem que ter. O que a gente prega é o quê? É que não pode ter aquele retorno de mensalão, de petrolão, de tomar lá da cá. E isso aí, de fato, acabou, tá? Pode ver qualquer tipo de parlamentar dentro do Congresso Nacional, até porque senão eles seriam os primeiros a meter a porrada na gente com relação a isso, né? A gente não faz por questão de princípio, né? Porque quando você tem os princípios, quando você tem os valores judaico-cristãos bem fixados na cabeça, se você roubar, você fica mal consigo próprio, né? Então, eu acho que estamos vivendo novos tempos, sem mensalão, sem petrolão, e isso tem mostrado, de certa maneira, até esses atritos entre Congresso, Presidência da República. Isso é algo até natural de uma democracia. Sim. O que não é natural é a sabotagem que o Rodrigo Maia fazia, tá? Agora, ter algumas discordâncias, isso daí é natural. Antigamente, por que não tinha essas discordâncias? Porque o Congresso era muito bem pago, como todos vocês sabem, né? Agora, diga. Complementando, a gente não vai se livrar de décadas de domínio da esquerda e desse sistema corrupto, elegendo um presidente achando que ele vai dar conta do recado todo, tá? Ele precisa de apoio, ele precisa de suporte, e a cada 4 anos, cabe a nós também melhorarmos o Congresso Nacional. Certo. Recentemente você teve um tweet, há 2 dias atrás, ocultado. Não sei nem se você viu isso. Você viu que foi ocultado? Um tweet seu pela própria plataforma, que classificou o seu tweet sobre lockdown como informação enganosa. Olha só, seu fake news. Provavelmente é isso daí, né? Falando que o lockdown ele ajuda a proliferar o vírus. Provavelmente. Agora, a pergunta é, bom, você é um deputado federal, é um grande nome, foi o deputado mais votado da história do Brasil, eu acho, entre homens e mulheres, etc e tal. É possível fazer alguma coisa? Existe algum projeto? Você propôs? Tem alguma análise? Sabe se tem alguma coisa no Congresso rolando contra a censura das redes sociais? Tipo sessão 230 lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim?
Tem sim, Bernardo. Esse é um tema também super Isso interessa sensível. a todos, de esquerda, direita, Sim. centro, meio, acima, abaixo, né? Eu acho que depois do voto auditável, esse é um tema que a gente tem que tratar, né? A gente viu o que ocorreu nos Estados Unidos, e aí eu não estou falando de fraude não, tá? De suspeita de fraude não. Eu estou falando de que, por exemplo, nos Estados Unidos eu recebi uma vez um vídeo de um cara falando. Já viu que quando você vê um vídeo no YouTube, por exemplo, se eu entro aqui no canal do Bernardo Kister, assisto ele. Aí eu assisto a live da Bia Kicis falando de alguma coisa da CCJ. Aí eu vejo Terça Livre. Quando eu acabo de assistir um vídeo desses do YouTube, é normal que o vídeo na sequência, que venha a me ser sugerido pelo YouTube, siga essa mesma linha, né? Provavelmente um vídeo do Jair Bolsonaro, Vai ser um vídeo da Márcia Tiburi, né? Exatamente, né? E as plataformas alegam que isso daí é para que você saia da sua bolha. Só que você nunca sai da bolha esquerdista, né? Só querem que você saia da bolha direitista. Então, isso aí, aquela Débora Diniz chamou de ecossistema de ódio. Só que... E se referiu a mim, inclusive. A gente é tudo ódio. Aliás, cadê minha caneca aqui, ó? A gente já tá até tirando sarro desses negócios. Porra, essa aí o pessoal do GDO precisava mandar para mim, né? Eu tenho tanta caneca aqui. E a minha é personalizada, tá? A minha tá escrito Eduardo aqui, ó. Porque não tem como você ficar respondendo sério a uns caras que te acusam disso, né? Pelo amor de Deus. O cara te acusa de negacionista, de nazista. Poxa, esses dias agora teve o presidente Bolsonaro foi a São Paulo, teve um jantar com empresários, e aí eu vi uma deputada do PSOL do Rio Grande do Sul e um deputado do PT, eles mostrando um vídeo. Esse vídeo do deputado do PT, ele mostrava assim, como é que era a frase? Era: se você vai a um jantar com 10 nazistas e não se levanta da mesa, então existem 11 nazistas. Só que no meio dos empresários tinham pelo menos 3 judeus, e um deles presidente de uma associação judaica. Os caras, assim, é porque eles não conseguem ver o nível de retardo mental e de agressividade que isso representa para os judeus. Porque a nossa geração, a geração atual, muito provavelmente tiveram seus pais, seus avós, seus tios que morreram em câmara de gás. Isso aí o cara não precisou ver no filme. Ele tem isso, ele provavelmente, empresários que hoje têm mais de 50 anos, o cara lidou com pessoas, se ele for judeu, que tinham aquela marcação no braço, sabe? Sim. Dos campos de concentração. Aí vai o retardado mental do PT e acusa esse cara de nazista. Enfim, eles acham, o pessoal do PT, eles acham que estão denegrindo a imagem do outro, né? Só que eles estão, na verdade, aumentando essa indignação da sociedade, que inclusive serviu para montar um exército de voluntários para o Jair Bolsonaro em 2018. Né? O Jair Bolsonaro fez uma campanha barata, primeiro porque ele não tinha dinheiro, e segundo porque não precisou. Né? E o sistema, como estava tão mal acostumado a ver o tomar lá da cá, o jogo, né? O deputado elege o prefeito elege o deputado e vice-versa, eles não conseguiam entender a magnitude da eleição de 2018. E, infelizmente, uma parte deles hoje dobra a aposta. Alguns por maldade, é verdade, má fé, mas outros por ignorância, por não acreditarem como é que pode um cara ser eleito gastando nem $1 milhão. Enfim, é por causa disso. E aí vem a pergunta que é o seguinte... Eu fugi um pouco da tua pergunta inicial. Não tem problema não, que era da censura na internet, se tem algum projeto. Tem dois. Tem dois rolando nesse sentido. Pô, claro, você tá aqui para me responder, porra. A Caroline Detone, ela se inspirou na lei norte-americana, em que ela nós vamos trazer a Detone aqui também, hein? Para a alegria dos homens. Muito boa parlamentar. Ela, inclusive, ela trouxe essa lei norte-americana através de um projeto de lei aqui para o Brasil, em que ela fala o seguinte: se as plataformas Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, se elas são meras replicadoras de conteúdo, elas não têm qualquer responsabilidade sobre o que é escrito. Agora, a partir do momento em que elas verificam o que você falou, se elas deletam o seu post, elas dão gancho em você, se elas bloqueiam suas visualizações, reduzem alcance, né? Aí elas passam a ser editoras. Elas têm responsabilidade com aquilo escrito. Então, a partir desse momento, se alguém me xinga na internet e a rede social não faz nada, eu posso processar essa rede social. Se alguém faz uma imagem incitando a violência com a minha cabeça decapitada, ou um jogo de futebol com uma réplica da minha cabeça de borracha, eu posso processar essa rede social. Esse é o projeto 1, tá? Caroline Detone. O segundo é um projeto de coautoria entre vários deputados,
mas que foi capitaneada aqui para o Brasil pelo presidente da Frente Parlamentar Brasil-Polônia, que é o deputado Daniel Silveira. Ele também trouxe para o Brasil um projeto de lei, inspirado na lei polonesa, em que ele multa a rede social que retirar do ar um conteúdo seu sem que o seu conteúdo seja criminoso. Então, um post meu em que eu não xingue ninguém, em que eu não incite nenhum tipo de crime, em que eu não fale nada de conteúdo criminoso, se esse post for deletado, essa rede social paga uma multa diária até que o post seja restabelecido, enfim, ou até, de repente, aperfeiçoar o projeto de lei para botar multas cada vez maiores. Enfim, mas são dois projetos muito interessantes que têm que ser analisados. O problema é que as pautas no Congresso elas têm sido tão assodadas, uma atropelando a outra, cada hora uma novidade, é pandemia, é vacina, é UTI, agora essa CPI da Covid, que essa CPI da Covid em que pese... Nós já vamos chegar lá, segura aí, nós já vamos chegar lá. Não embala não, que você embala, parece seu pai, embala demais, pô. Eu quero falar de um negócio importante, que é relacionado à vacina. Você viu, não sei se você chegou a ver aquele vulcão que entrou em erupção no Caribe, em São Vicente e Granadinas? Entrou um vulcão imenso lá. Entrou em erupção. E aí o primeiro-ministro, chamado Ralph Gonçalves, né, disse numa entrevista coletiva que as pessoas só vão poder ser salvas, ou seja, retiradas da ilha, que está lá um vulcão em erupção numa ilha, a bordo de um navio, etc., somente se elas forem vacinadas. Meu Deus do céu. E tem 16 mil pessoas na ilha. A União Europeia já caminha para implantar o tal do passaporte verde, e agora, no início de março, a China também anunciou o lançamento de olha que lindo, certificado de saúde digital para os chineses que quiserem viajar para o exterior. A OMS não recomenda esse tal do passaporte verde, passaporte da vacina, etc. Mas o fato é que teve um deputado do Partido Socialista Brasileiro, claro, do PSB, do Pernambuco. Foi até uma pergunta do Varley XA, lá no meu Instagram, que propõe, né, um PL 959 de 2021, um passaporte digital de imunização, que cria isso e diz que poderá ser exigido esse passaporte digital de imunização em locais, eventos públicos, transportes coletivos e etc. E 2, os governos dos estados poderão utilizar o passaporte digital de imunização como mecanismo de exigência na execução, fiscalização de políticas públicas, Bolsa Família, e também de acesso a espaços públicos e privados, podendo determinar multas e penalidades. Eu queria a sua opinião sobre este passaporte. Eu sou contrário, Bernardo, por uma questão de princípios, né? Eu vi um vídeo de alguns ministros, 10% da energia, está quase acabando, daqui a pouco eu tenho que botar para recarregar aqui. Eu vi um vídeo até de ministro, eu vi um vídeo que foi postado pelo senador Flávio Bolsonaro, falando de maneira positiva, né, desse passaporte. E um dos argumentos é que isso daí incentivaria a vacinação e traria mais tranquilidade, enfim, retornaríamos ao normal, evitaríamos sanções contra o Brasil e o brasileiro teria liberdade para viajar para qualquer lugar do mundo. No primeiro aspecto, você pode até concordar com isso, só que isso daí, no final das contas, você está obrigando a população brasileira a se vacinar. Olha só, o que a gente tem que ter claro com relação à vacinação? É que ela é uma opção individual de cada um. A gente tem visto aí notícias, primeiro, de que por vezes, mesmo que com 2 doses, a vacina não é eficiente, porque as pessoas voltam a se reinfectar. Não é uma regra, tá, gente? É exceção, mas acontece, tá? E em segundo local... Sim, o Aguinaldo Timóteo foi isso, né? Algumas suspeitas de trombose com determinadas vacinas, etc, etc, etc. A questão é, os próprios fabricantes das vacinas, como fizeram isso, não seguindo um rito ordinário de produção de vacina. O protocolo ele foi encurtado. Existe muita suspeita e muitas dúvidas sobre efeitos colaterais de longo prazo dessas vacinas. De modo que alguns fabricantes quase que obrigam, ou às vezes obrigam, né, os governos que estão comprando a vacina a dizer o seguinte, que o fabricante, quem produziu a vacina, não se responsabiliza por efeito colateral. Eventuais efeitos colaterais deverão ser cobrados dos governos. É o caso da Pfizer, né? A Pfizer foi bem incisiva com relação a isso. E para ultrapassar para vencer essa barreira, é que o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei
e agora nós vamos receber a vacina da Pfizer. Eduardo, você acha que vai dar problema com a vacina? Eu acho, eu espero que não, né? Eu, inclusive, acredito que mais para frente, eu voluntariamente venha me vacinar, tá? Agora, não está na minha hora de vacinar, tem gente de grupo de risco, idosos, etc., pessoas que têm uma preferência. Agora, você exigir das pessoas, aí você já tá invadindo a chamada esfera de inviolabilidade do indivíduo. O que é uma realidade, e já acontece para a febre amarela, por exemplo, eu gosto de surfar, já fui para a Indonésia. Lá, para você entrar na Indonésia, é exigido um cartão de vacinação internacional comprovando que você foi vacinado pela vacina da febre amarela. Uhum. Assim, tem prós e tem contras com isso. Eu, mas é uma particularmente, sou vacina contrário. antiga, é uma coisa, né, já, Exato, vamos dizer, exato. pacificada, né? Não foi Eu uma acho que vacina nesse feita num rito emergencial. Exatamente. Eu acho que como é uma coisa que foi feita emergencialmente, toma quem quer, e o que a gente vai fazer? É natural que as pessoas tenham dúvidas num processo assim, é normal, né? Uhum. Então, Agora, se você eu acha acho que o as problema pessoas... pode falar. Né? Desculpa, Bernardo, eu falo Não, muito pode mesmo. falar. Quando for o Não, caso, pode fala falar. aí. Pode falar. Mas assim, se você apoia esse tipo de iniciativa, o que você pode fazer? Você pode mesmo se vacinar e dessa maneira se prevenir contra o vírus. Né? Pronto. Agora, querer que a outra pessoa injete no sangue dela outra matéria, eu não apoio, não. Uhum. Tem uma pergunta interessante aqui que é a seguinte, do Ale Heinrich, meu seguidor também, que é uma pergunta, Eduardo, que assim, ela é uma das perguntas que eu mais vejo as pessoas fazerem, que é uma pergunta que não tem nada a ver com... Tem, né? Mas a ver com política, mas eu acho que vai além disso, né, em relação ao Brasil, que tem a ver com esperança. Ela escreveu o seguinte para mim: estou ficando cansada de lutar pelos nossos ideais. Você acha que há uma luz no fim do túnel? Eu vejo muita gente com esse discurso, com essa pergunta, mas muita mesmo. Né? Bera, se não tivesse, certamente não estaria aqui. A gente está chegando a quase 11 horas da noite, né? Minha senhora muito feliz, aguardando o meu retorno para ir dormir. E se não tivesse essa luz do fim do túnel, a gente já teria saído do Brasil, ou quem sabe até feito algo pior. Né? Agora, a gente não pode desistir jamais. Gente, a gente só tem dois caminhos na vida. Ou é baixar a cabeça e viver como esses caras querem que a gente viva, de maneira ditatorial, ou lutar contra isso. Eu faço até um trabalho psicológico na minha cabeça para não me deixar estressar e me abater nessa guerra. Porque, como eu disse, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não adianta você achar que isso é um estresse, que isso vai passar. Lamento ser realista contigo, isso não vai passar. O Jair Bolsonaro pode ser reeleito, a gente colocar um congresso sensacional, que se a gente em 4 anos dormir, esses caras voltam. Eles são PhD nisso. Quando o meu pai foi eleito, e vira e mexe eu fazia um post sentando a porrada no PT, vinha alguém ali, né, um Zé Mané ou um esquerdista disfarçado do seguidor meu, aconselhar: Eduardo, o PT já foi, larga isso de lado. Meus caros, os militares saíram do poder em 1985. Em 2008, 2009, sei lá, estava sendo recriada a Comissão da Verdade só para caluniar os militares. Assim, quem fala de bom coração para esquecer o PT é um ingênuo, é um peão nesse tabuleiro de xadrez. A gente tem que relembrar todos os dias o tanto de mal que esses caras fizeram, para eles não só serem achincalhados. Tem que cortar a cabeça da cobra, enterrar a cobra, tacar fogo e cimentar por cima. E deixar um aviso, cuidado quando for pisar por ali. Botar uma cruz, viu? E benzer. Botar uma cruz, benzer, boa ideia também, que aí vai de vez. Porque essa é a turma do garfo. Mas enfim, é isso aí, gente. E olha só, no dia que o presidente não tiver o apoio de vocês, acabou, tá? Acabou. Aí não vai adiantar ficar reclamando, etc. O presidente pode não ser o melhor, pode ter críticas a ele, claro, às vezes até eu critico ou falo alguma coisa. Agora, você ferir de morte e começar a fazer oposição ao presidente, porque ele não fez o artigo 2º no decreto de armas que eu queria. Porque ele não... Pecar no detalhe e cair nesse enredo da esquerda, a esquerda fica provocando a gente, né, de bolsominion, de gado, na esperança de que a gente fale: não, eu não sou gado não, eu estou criticando o presidente com relação a esse ponto. É exatamente isso que a esquerda quer que a gente faça. E para a esquerda, você nunca vai passar de um papel higiênico. Para a esquerda, as pessoas são um mero número.
Veja aí quantos milhões que eles não mataram nesses últimos 100 anos com o regime comunista. Você acha que esses caras estão preocupados com vida? Os milhões são estatística, o Stalin falava, né? Perdão? O Stalin dizia que uma morte era uma tragédia, milhões são estatística. É por aí, é por aí. É por aí. Stalin que as estimativas falam em 45 milhões de executados. Né? Algumas até 60 milhões. Me escuta uma coisa, me sana aqui nesse finalzinho de entrevista, me fala sobre a CPI, porque agora ela vai investigar prefeitos e governadores, além do governo federal, né? A Roberta Ribeiro, aqui, seguidora, também fez a pergunta se é eleitoreira ou é para passar o Brasil a limpo? Porque assim, foi só anunciar essa CPI que os números, né, de ocupação de leitos, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, começaram a cair, né? Eu falei, rapaz, isso aqui é igual Jesus, assim, chega, vai começando a mudar tudo. O que é? Né? É a CPI das causas impossíveis. Mas olha só, Bernardo, se não fossem inseridos governadores e prefeitos, pode ter certeza que essa CPI ela seria renovada e renovada e renovada até a eleição, talvez. Igual é a CPMI das fake news. Agora, com governadores e prefeitos... Estou só esperando me chamar lá, viu? Poxa, vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Estou esperando, mas eu estou rogando a Deus que me chame. Por exemplo, eu lembro que teve uma sessão da CPMI das fake news que foi logo quando entrou o líder, o senador Eduardo Gomes, passou a ser líder do governo no Senado. Ele entrou, uma pessoa muito influente dentro do Senado Federal, e conseguiu fazer com que nós tivéssemos, foi o único dia que eu lembro, o dia de vitória nessa CPMI, que a gente conseguiu convocar a Gleisi Hoffmann para depor na CPMI, botar ela sentadinha lá, e logo depois de aprovar esse requerimento, que, se não me engano, foi do Felipe Barros, convocando a Gleisi Hoffmann, automaticamente depois a sessão ela acabou, através de um acordo. Então, veja só que quando o pau que dá em Chico dá em Francisco, parece que cai uma áurea de consciência social nos parlamentares e eles param de fazer politicagem e acabam com aquele procedimento. É o que deve ocorrer com essa CPI. Ela deve ter uma duração de 90 dias, deve ocorrer ali alguma espécie de investigação, né? Isso vai ser explorado mediaticamente, mas se ocorrer prejuízo para prefeitos e governadores, a tendência é que ela não seja postergada, prorrogada, melhor dizendo. Né? Vai dar em pizza daí. A ideia é que ela acabe em 90 dias. Não sei se necessariamente em pizza, tá, Bernardo? E olha só que interessante, né? Eu ressaltei no Direto ao Ponto, segunda-feira, no programa do Augusto Nunes, na Jovem Pan, e ressalto aqui de novo. O presidente, nessas conversas aí com o Cajuru, que foram vazadas pelo Cajuru, o cara se irritou, que o presidente se irritou. Olha que legal, ele grava o presidente, torna público e depois fica bravo com o presidente. É o boca louca, né? É o boca louca. Mas, enfim, o presidente, em momento nenhum, ele fala o seguinte: enterrem a CPI. Blindem porque eu fiz besteira, tem como me ajudar a enterrar? O que você quer para tirar isso aí, né? Só faltou isso. Não teve nada disso. O presidente falou: vamos investigar? Tudo bem, agora investigue a todos. Porque o presidente deu dinheiro para toda essa tigrada, os caras roubaram, todo mundo está vendo os bilhões que foram. E tem nego preso já, tudo. O cara não tem UTI, o cara não tem hospital de campanha, o cara não tem respirador. O que ele fez com esses bilhões? Qual que é o nome do anjo da guarda do seu pai? Olha, é Jesus Cristo mesmo. Na causa aí. É duro, viu? Deve ser o próprio mesmo, viu? Porque é impressionante, viu? O que se levanta, de repente vai lá e puff, né? Vira para outro lado. É sempre assim, Beto. Se você reparar, a gente sempre larga de trás. Sempre começa tomando porrada para depois revirar a coisa. Olha só, há quanto tempo que o presidente toma porrada porque ele fala que ele critica o discurso do fica em casa? Sim, vixe. Eita. Opa, eu acho que acabou a bateria do Eduardo, hein? Deve ter acabado a bateria do celular dele. Ele falou que estava em 10% e ele esqueceu de carregar. Vamos ver se ele vai me mandar alguma informação aqui pelo WhatsApp, se ele vai voltar de algum modo ou se ele vai encerrar por aqui mesmo. Vamos só esperar um minutinho, pessoal, que eu acho que foi a bateria do celular dele que acabou. Eu falando do anjo da guarda do pai dele, né? E pelo jeito ele tá precisando de anjo da guarda, né? E tá sem amparo espiritual para manter até a bateria do celular dele em pé.
Bom, mas assim, por enquanto eu acho que a entrevista foi muito boa, queria saber a opinião de vocês aqui sobre as respostas que deu, né? Eu estou esperando ele me dar uma notícia aqui, estou com o WhatsApp aberto. Queria saber a opinião de vocês aqui, se vocês têm mais alguma pergunta para que possa ser feita quando ele voltar aqui na live. Se ele não voltar aqui em 1 minuto, 2 minutos, se não me der uma notícia, eu encerro a live e depois uma outra oportunidade a gente faz. Eu tinha mais uma pergunta para fazer para ele, aliás, mais duas, né? Mas eu vou aguardar que ele me dá uma notícia ou não. E enquanto isso, eu vou responder perguntas de vocês aqui e ver o que vocês têm de fato a comentar aqui. A Tânia Santos dizendo excelente. Nária Cíntia Pinto. Voltou. Aí. Pô, cara, o pessoal tá achando que a Georgia puxou o cabo do seu celular para desligar. Quase isso. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Beleza. Mas, ele dá o exemplo que o presidente larga atrás e depois ele reverte a narrativa com relação a essa preocupação com os empregos, né? A economia a gente vê depois. Tá aí o resultado. Exatamente. Vira essa desgraça, né? Isso aí, desde o começo. Ó, eu aprendi a não mais tomar de sopetão algumas críticas e coisas que a gente faz ao governo, né? Quando essa coisa que se começa sempre atrás, quando foi... Moro. Não, foi antes do Moro, foi alguma outra coisa que aconteceu, eu não me lembro qual foi, acho que foi o Mandetta. O Mandetta saiu antes do Moro, né? Sim. E daí o Mandetta saiu, eu fiquei meio assim e tal, de repente deu o revés, né? Aí... Quando aconteceu a coisa do Moro, todo mundo, meu Deus, o governo acabou, o Bolsonaro vai sair, acabou para mim, etc. E tal. Eu só escrevi no Twitter assim, falei, galera, vamos esperar o presidente falar, que a hora que ele falar a gente vai começar a entender o que vai acontecer. Até a gente ouvir outra parte, pelo amor de Deus, acalme-se, mas não deu, né? Teve amigo meu que me ligou chorando, meu Deus, Bernardo, fale com o Bolsonaro. Eu falei, vocês acham que eu soquei o general Heleno? Esse dia foi super engraçado. As pessoas chegam para mim, sabe, dizem, fale para o Bolsonaro. Uma vez eu sei que teve um parente meu, não vou dizer quem foi, disse, fale para o Bolsonaro para ele não fazer tal coisa. Eu falei, sim, eu vou pegar aqui o celular. Mas ele vê seus vídeos às vezes o pessoal manda os recortes aí para ele vê. Sim, não, eu sei que ele vê, eu sei, mas assim, pô, não, né? Eu também não quero vou encher o saco dele, porra, tem tanto problema. Não, e quando as pessoas vêm para mim, Eduardo, fala que você vai para fazer isso, pô, fala você lá. Fala você, exatamente. Esse dia do Moro foi engraçado, entre aspas, né? Porra. Porque eu também fiquei preocupado. Mas quando eu fui lá pro Palácio do Planalto, né, o local de trabalho dele, e ele estava super tranquilo, Bernardo. Ele estava tranquilo e tal. Aí chegaram vários ministros e depois ele deu aquela coletiva de imprensa de tarde, onde ele explicou o caso todo, né? E começou a reverter. Inclusive, foi engraçado que nos meus seguidores do Instagram, eu vi isso. Eu comecei a perder seguidor. E nunca perdi seguidor no Instagram. Normal. Uns 20 mil, assim. Aí, quando o presidente discursou e falou, pum, parou. Aí eu parei de perder. Aí, daqui a pouco, no dia seguinte, comecei a ganhar devagarinho de novo. Mas assim, eu confesso, assim, como quem está de longe, foi assustador, assim, todo mundo ficou, puta, agora acabou, né, agora vai ser o Paulo Guedes, e falou, onde tá, agora vai ficar o Bolsonaro sozinho, todo mundo vai virar Venezuela aqui, e o Bolsonaro, foi muito tenso aquele momento, muito tenso mesmo. Então, daí ali eu já tava mais tranquilo, entendeu? Mas teve amigo meu próximo, um cara assim, que não é uma besta quadrada, né? O cara é estudado, tudo pensado, me ligou, pô, agora também que se foda esse governo, não sei o que. Eu falei, calma, bicho. Eu falei, espera. Eu falei, o Bolsonaro é cobra velha, meu filho, ele sabe com que ele tá lidando, você vai ver. Aí quando deu um negócio, o revés, né, que a gente conheceu, deu o lado do Moro e tal, ele veio aqui em casa, tomou um porre. Ele desagou tudo, lavou, falou um monte. E você vê só, isso me lembrou, inclusive, agora, essa troca aí dos 5 ministros, né, o Segov, MD, MJ, MRE e Casa Civil, você vê só, Bernardo, ninguém vazou. Você percebeu? Ninguém da imprensa vazou. Porque ele foi falando com as pessoas, foi montando a sua convicção, e depois, quando foi o caso, no dia, ele foi na hora e saiu executando, né? Então, não acredita na imprensa, tá? Às vezes a imprensa demite ministro, tenta demitir o ministro, né? Tenta fazer às vezes do presidente, a imprensa militante,
Mas só quem manda no Bolsonaro é o Bolsonaro, tá? Ninguém manda nele, não. Ah, isso eu sei. Isso eu sei por alguns relatos de um segurança dele, depois eu comento quem é, mas um segurança dele chegou para mim e falou, porra, olha, eu envelheci uns 40 anos trabalhando só na campanha para o Bolsonaro, assim, ele falou, com certeza. Olha, Bolsonaro, o plano é ir do ponto A ao ponto B, né? Daí ele fala, oh, tá ok. Aí, de repente, entendeu? Ele falou que quase Tipo morria. isso. O voto, né? Aquele voto, o famoso voto do Ustra, essa história você me contou, inclusive. Que era para fazer um voto, daí ele falou, ele falou de fulano, agora também eu vou. E falou do Ustra, né? Bom, mas eu tenho agora mais uma pergunta, na verdade uma pergunta assim, mas mais uma oportunidade de você dar uma palavra interessante, que é o seguinte, você é deputado federal por São Paulo, né? São Paulo é teu estado, onde você foi eleito, seu público está lá, sei lá, com 2 milhões e tantos de votos que você recebeu. E lá é que está o nosso Agripino, né? O Calça Justa, como agora está assumindo para si, né, esse título, né? Ele acha que vai fugir das brincadeiras se ele assumir o apelido. Igual o para Rossmann. Exatamente. Então, lá é tua base, vamos dizer, né? Então, a pergunta é o seguinte, lá tá tendo, tá pesado para o trabalhador, você também deve saber mais histórias ainda do que eu sobre o que está acontecendo nos trabalhadores. O que dizer a esse povo que está sendo achincalhado, que está sendo oprimido, aí deve ver o Lula solto, etc e tal, e o trabalhador tomando na tarraqueta 24 horas por dia, né? Então, o que você como deputado, principalmente em São Paulo, né, você tem uma mensagem para o povo? Que a gente repita o ocorrido em 2018, que a gente transforme essa indignação, essa revolta, que ela se materialize nas urnas, né? A gente está correndo atrás para a questão do voto auditável. Agora, para a gente não deixar passar isso, ele certamente, o governo Dória, vai querer trazer benesses para a população ano que vem, porque é ano eleitoral. O Dória ele não tem nada de outsider, ele é um político padrão, às vezes pior até do que as raposas velhas da política. Então é ter isso daí em mente, né, ter esperança de que a gente vai vencer isso daí, a gente vai vencer. Ele já não consegue viver em paz. Ele que estava na sua casa rodeado por cerca de, eu vou chutar, mais de 100 policiais militares fazendo a sua segurança, se mudou para o Palácio dos Bandeirantes, porque realmente já não tem mais condições de andar na rua. É um desgaste muito grande. Ele só não cai, só não sofre impeachment, porque ele tem uma boa quantidade de deputados estaduais que ainda comem na mão dele, mas pouco a pouco, até a sua base dentro da Assembleia Legislativa está saindo fora. Porque sabe que não vai pegar bem você estar colado com Dória na eleição ano que vem em São Paulo. Não mesmo. Então é dizer que a gente vai ter que ultrapassar esse momento de sacrifício, essa dificuldade, mas o mundo não vai acabar aí não, tá? A gente há de viver e há de ver a derrocada desse cara aí que, pelo amor de Deus, a maneira como ele foi eleito, e um mês depois tratar o presidente da maneira que ele estava tratando, isso daí eu tenho até dificuldade em adjetivar e dizer a característica de uma pessoa dessa. Mas certamente o lugar dele é longe da vida pública, ele já não tem apoio de ninguém e a gente vai ter que ultrapassar essa fase. Vocês têm que construir um bom nome para o governo de São Paulo no ano que vem, hein? O pessoal eu falei muito com o Luiz Felipe de Orleans Bragança na segunda-feira. Ele disse que, enfim, tá pensando nisso. Tem o Weintraub também, diz que o nome que está correndo. Eu não sei quais outros nomes, né? Mas esses estão muito na boca do povo, né? Mas tem que ter um nome muito forte para tirar essa hegemonia do PSDB de lá, meu Deus do céu. Eu acho, Bernardo, que se nós conversarmos entre nós e tivermos uma candidatura única, é melhor, que a gente evita de desperdiçar energia. E outra coisa também, é não repetir a imbecilidade de um ficar criticando o outro durante o período eleitoral. Não é porque o cara é candidato que ele virou seu inimigo. Né? São Paulo, poxa, tem quase, hoje está aqui, da população em 45 milhões de pessoas, deve ter uns mais de 30 milhões de votos em São Paulo. Poxa, tem voto para todo mundo. Não tem por que a gente ficar atacando o outro, não, achando que o nicho eleitoral é limitado. Não, dá para cada um desenvolver o seu trabalho na sua região, com a sua ideologia e conseguir ser eleito. E outra coisa também, para você participar da política, você não precisa de um cargo eletivo não, tá? Você vê você aí, Bernardo Kister, está escrevendo para o jornal, para o BSN, o Brasil Sem Medo. O Luciano Hang é um empresário, mas também está na guerra todo dia. Enfim,
dá para você ter uma participação ativa na política, mesmo sem ter um cargo eletivo. Agora, é claro que é bom, é saudável que a gente ocupe espaços, que a gente forme maioria, e para isso a gente também precisa ter um partido, né? Eu estou aguardando aí o sinal verde do presidente para qual partido ir, mas eu já deixo aqui o alerta para você. Dizer que o presidente vai para o partido X não significa dizer que quem esteja fora do partido X é vagabundo, ou não é de direita, ou não é conservador. Você tem o Paulo Eduardo Martins no PSC lá, que não estava no PSL, foi um excelente nome. Excelente exemplo. Enfim, a gente está atravessando por um momento que a gente tem que ter maturidade política e aprender com os nossos erros. E um dos erros que a gente teve, principalmente nessa última eleição municipal, foi esse tipo de coisa. Um atacando o outro, um fazendo chacota com o outro, um provocando o outro, quando na verdade são pessoas que concordam em 95% dos assuntos, né? A gente tem que parar de ver outra pessoa como inimigo. E como é que a gente para de ver um outro conservador como inimigo? Se a gente tiver contato, se a gente participar dos mesmos ciclos, se a gente estiver nos mesmos ambientes, se a gente estiver fazendo live, se a gente estiver conversando, se estiver em eventos. É por isso também, esse é um dos motivos que a gente criou o Instituto Conservador Liberal. É para pensar no positivo, em somar. Não venha com a gente com ideia para limar um, limar outro, porque não vai ser a nossa praia. Tá? Falando nisso, e o CIPEC? O CIPEC a gente está adiando para o segundo semestre. Muito provavelmente estão para bater o martelo para início de setembro, aqui em Brasília. Inicialmente a data seria início de junho. Só que, como vem pessoas de outros países, a gente acha que ainda haveria um risco de um lockdown ou algum problema desse. Então você imagina, né? Você gastando passagem aérea, estadia, contato e relacionamento internacional. E chegar aqui e não ter o evento era um risco muito grande. Então lá para setembro, eu acho que a situação vai estar melhor, vacinação, vai ter passado a segunda, terceira onda, seja lá o que for, e a gente consiga ter mais certeza da realização. Então, eu e o Sérgio Santana a gente está vendo, mas provavelmente no início de setembro. E a cidade continua sendo aqui em Brasília. Ah, vai ser Brasília, show de bola, não vai ser em São Paulo. Vai ser no centro do poder. É bom para quem não conhece vir aqui visitar, ver os ministérios, essa capital maravilhosa. Dar um abraço no STF, dar um abraço aqui no Congresso. Quando eu estive em Brasília, eu fui tirar uma foto no STF, na frente, né, para tirar sarro. A hora que eu parei na frente, ele estava com os amigos, os guardas começaram a vir, eu falei, nossa, mas já... Nosso amigo lá, o Xandão tá tão nervoso assim, né? É que gordo dá pra ver de longe, cara. É verdade, cara, é verdade. A gente é ponto de referência, né? Ninguém diz, ninguém fala do lado daquela pessoa normal ali, com peso adequado, né? Fala do lado do gordo, né? Do lado daquele homem com pênis. Exatamente, aquela pessoa com vagina, né? A pessoa com vagina, né? Eu vi lá, puta, o rolo que deu com você lá, meu Deus do céu. E só me diz a última pergunta e a gente encerra essa história. Em 2022, quem vai ser o presidente do TSE vai ser o Alexandre de Moraes. Sim. Possivelmente, como a gente já falou aqui nessa live. Aliás, só um pouquinho antes de eu fazer as perguntas. Há uma cacetada de gente me perguntando aqui no meu WhatsApp para eu perguntar para você, Eduardo, da história do sinal que o Bolsonaro falou que o povo tem que dar para ele. Eu já fiz essa pergunta no começo da live. Então, quando acabar a live, você assista ela do começo, que o Eduardo já respondeu o que ele pode responder aqui. Então, 2022 vai ter TSE, Alexandre de Moraes com o inquérito dos atos antidemocráticos e Alexandre de Moraes com inquérito das fake news. E aí, vai dar Biden aqui também? Kister, isso daí é uma das coisas que a gente não tem poder para mudar, né? Então eu nem me preocupo tanto assim com relação a isso. Dá para mudar se o Senado colocar um impeachment adiante, né? Aí ele tem que ver se isso daí vai se verificar ou não. Eu acho difícil, mas a esperança é a última que morre. Mas, enfim, vai ter que ser isso. O que me deixa, de certa maneira, vamos dizer assim, lamentando, é ele ter participado recentemente de uma live com um grupo de esquerda, um grupo de advogados, que inclusive estava um grande advogado do PT, e chamado um coletivo, como é que era o nome? Era Prerrogativas, um coletivo de advogados,
em que, verdade seja dita, tá? O ministro Alexandre de Moraes ele não acusou ninguém de fake news em 2018. Mas um dos participantes veio a falar que, se não tivesse ocorrido fake news em 2018, o resultado seria outro. Porque estava muito fácil de votar, era muito óbvio qual era o melhor candidato, né? Fazendo referência ao Fernando Haddad. Então, eu fico um pouco preocupado com essa questão de ministros entrando tanto na seara política, né? Tendo essa participação ativa com advogados, em lives, etc. Normalmente, o juiz ele sempre foi uma figura que se resguardava, que só se pronunciava nos autos, né? Nos autos do processo. E hoje em dia isso daí já mudou um pouco. Então, eu não sei, eu não vejo isso sendo tão saudável. E vamos ver. Uma coisa é certa, a gente vai se candidatar, a gente vai para a guerra. Isso que eu ia falar, mas seu pai vai pro pau mesmo, é 2022, vamos embora, é isso aí. Eu acredito que sim, sim. Ele venha para a reeleição, eu acho que sim. Não foi ele que falou, mais uma vez, tá? Sou a minha percepção. Não, porque não se construiu nenhuma outra candidatura de direita ou de não esquerda que seja capaz de bater de frente com a esquerda no ano que vem. Só tem seu pai. Não, porque é o seguinte, muita gente fala assim, o Bolsonaro é mentiroso porque ele falou que não ia concorrer à reeleição, que ele não é a favor da reeleição, mas ele disse isso condicionando a uma aprovação de reforma política que colocasse um mandato de 5 anos e colocando não reeleição. Como isso não foi feito, ele está concorrendo, entendeu? Então, isso é uma coisa que as pessoas não lembram, né? Só lembram de uma parte, é sempre assim. Né? E vamos ser sinceros, 4 anos é pouco para você arrumar essa bagunça. Cara, não é nada, porque é um para conhecer, 2 para governar e 1 para da próxima eleição. Só tem 2 anos de governo. Já perdemos 1 ano praticamente com a pandemia, né? Então, exatamente, né? Então, é duro. Meu caro, palavras finais aí, um abraço que você quer mandar pro pessoal, Eduardo? Pra Xuxa, meu pai e mamãe pra Xuxa. Exatamente. Não, manda um abraço aí para Bernardo. Para as pessoas com pênis e pessoas com vagina, né? Tem que ser pessoas com pênis, com vagina e com pênis e vagina, né? Para o super macho, para a super fêmea e para todas as outras variações genéticas existentes, porque senão vai que alguém se sente ofendido, né? Vai que tem, né? Algum tipo. Essa geração Paulo Freire do mimimi é complicada, né? Mas a mensagem é de esperança, gente. Eu também me estresso. Vocês acham que eu não me estresso? Às vezes as pessoas ficam achando que a nossa vida é a melhor possível porque a gente é deputado. E não é bem assim, não, tá? Aqui é todo dia desarmando uma bomba. Eu respondo a processo, o Flávio responde a processo, o Carlos responde a processo, o Renan responde a proceção. E a Laurinha só não responde a processo porque ela é menor de idade, tá? Pode ter certeza disso. Mas com 18 anos e um dia, pá! Com certeza, com certeza. Mas agora, deixando um pouquinho de lado a brincadeira, repara só o que está acontecendo com o pessoal, às vezes nem de direita, tá? Que não é de esquerda, quando sai do poder. Olha a Janine Áñez, o que aconteceu com ela? Ela está presa na Bolívia. Olha, o Álvaro Uribe foi condenado à prisão domiciliar. Condenado não, ele teve a prisão domiciliar decretada e agora ele está respondendo um processo em liberdade. O cara que reduziu em mais da metade a área de plantio de cocaína das Farc. Esse cara é incrível, incrível. O Álvaro Uribe é sensacional. O pai dele foi assassinado pela guerrilha. Olha a Ivanka Trump e o Jared Kushner, que estão lá na mira do FBI nos Estados Unidos. Não se enganem vocês achando que a minha vida é confortável e achando que vocês... Porque todo mundo aqui é perseguido. O Bernardo Custer é perseguido, eu sou perseguido. Poxa... 24 horas por dia. Então, todo mundo que quer fazer diferença, que entra nessa batalha, está na chuva para se molhar. É óbvio e claro que eu gostaria que nada disso tivesse ocorrendo, que a gente tivesse uma normalidade democrática. Mas depois de décadas que todos nós, de maneira geral, cochilamos, não vai ser o presidente em 4 anos que vai resolver tudo isso. A gente está colhendo hoje, e a gente consegue perceber isso porque a gente acordou, mas a gente está colhendo hoje décadas em que nós estamos dormindo, vendo novela, se distraindo com futebol e achando que a política se resolveria por si só. Enquanto que esse maluco do Jair Bolsonaro ficava se esgoelando sozinho lá no Congresso Nacional. Enquanto o professor Olavo ficava dando entrevistas e o pessoal fazendo chacota com o nome dele, né? Falando que o comunismo iria voltar mesmo após a queda do Muro de Berlim. Nos anos 90, o professor Olavo já alertava para isso. Dizia que militares prestariam continência para comunista. E isso se verificou depois que o FHC unificou os ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica, o Ministério da Defesa, e até o governo Temer só foi conduzido por civis. O governo Temer é que colocou de novo um general, o Silvio Luna,
naquela cadeira de ministro da Defesa. Mas até isso daí, muita gente prestou continência para Aldo Rebelo, né, do Partido Comunista do Brasil. Então, assim, como eu disse, não se engane, o nosso inimigo ele nunca vai se dar por derrotado. Então, nós também não podemos nos dar ao luxo de nos darmos por derrotado ou achar que desistir é uma opção. Então, estamos juntos nesse fronte de batalha aí. Ó, quem tá mandando um abraço para você aqui, o Fábio Pugliese, ó, que era cabeleireiro da filha de 2 PSDB. Eu só... E o Pui, que era cabeleireiro da filha? Imagina do que não precisa de ajuda. Ele falou que só a Bia Kicis manda beijo para ele, você não manda abraço para ele, não. Pô, abração aí, Pugli, tamo junto. Poxa. Você nem tem cabelo para cortar, né, porra? Eu passo a máquina de eu passo em casa, sabia? Tá grandão, vou passar a máquina daqui a pouco. Tá precisando um pouquinho mesmo. Tá certo, meu querido. Olha, obrigado aqui. A gente já fez exatamente 1h21 de entrevista. Obrigado pelo seu tempo. Um abraço aí para a esposa, para a filhinha, para a George aí. E fiquem bem, quando for a Brasília, a gente se encontra com outra oportunidade. E, pelo amor de Deus, não desista e fica aí no front, que a gente vai aqui por trás fazendo o possível, tá bom? Obrigado a todos vocês aqui que estão nos comentários aqui, que agradeceram. Fica por trás. Pegou mal, mas eu te entendi. Pô, a gente tá lidando com pessoas com mais de Q12, né? Então... Obrigado. Mas obrigado de coração aí a todos vocês, obrigado você também, uma boa noite e até a próxima live, o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.